Pois não. Doutor Johan, tudo bem, o senhor está contesta a lei em nome da FEBRABAN, mas existe uma lei federal, uma lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor, Sim. onde diz também que o usuário não pode passar mais de 30 minutos. E essa lei não é de agora, já faz muito tempo. Sim. Que ela é uma lei federal. E por que não é cumprida, doutor? Porque Não, é isso bem, que deixa a gente... O serviço bancário, ele tem certas peculiaridades. Em todas as pesquisas que nós fizemos no âmbito da FEBRABAN, com total isenção para verificar quando e por que ocorriam as filas nos bancos, a gente verificou que havia uma concentração de pagamentos de concessionários, serviços públicos, impostos nos primeiros dias do mês. Foi feito um trabalho bastante grande com essas concessionárias de serviço público no sentido de fazer uma distribuição melhor dos vencimentos ao longo dos meses, ao longo dos dias do mês, e isso foi feito e foi conseguido. Um outro aspecto que me parece que é importante é que os bancos, de uma maneira ou de outra, eles atendem todos os usuários no mesmo dia, né, sem nenhuma discriminação. Outros tipos de serviço, por exemplo, o próprio serviço prestado pela municipalidade, não tem essa obrigação. Às vezes o contribuinte ele é obrigado a sacar uma senha e para ser atendido naquele dia, ou se não conseguiu o número determinado, ele tem que voltar para ser atendido no outro dia. Doutor Johan, depois dos 120 dias de prazo para adequação dos bancos quanto à lei, eles vão ser obrigados, pela lei que nós temos em mãos, a colocar um relógio lá do lado do caixa e vai fazer um cronômetro do tempo que a pessoa está na fila. Se por acaso a lei ela foi promulgada pelo prefeito de São Paulo. Sim. Passado esses 120 dias, se esse relógio não for instalado, o que pode acontecer? Bom, se houver qualquer tipo de penalidade com base nessa lei, uma vez que nós consideramos, e a própria Justiça repetidamente tem dado pela inconstitucionalidade desse tipo de lei, então o que cabe às instituições financeiras, no caso de autuação, é entrar com um mandado de segurança e fazer a sua sustentação na Justiça. Em última instância, sempre a Justiça é que vai dizer sobre a adequação da norma e sua aplicabilidade ou não. Quanto ao Código de Atendimento Bancário, o que o senhor diz? Quais são as normas? Qual é o tempo? Porque tem um tempo, não tem também? Olha, o Banco Central do Brasil tem uma resolução que trata do atendimento do usuário bancário. Todas essas disposições dessa resolução, que é a resolução 2898, ela estabelece que os bancos devem fornecer instalações adequadas para atendimento do público em geral. O que nós não podemos, as transações financeiras, elas dependem de sistemas, muitas vezes elas dependem do afluxo de pessoas numa mesma agência, porque é o usuário que escolhe qual agência que ele vai fazer o seu pagamento e não é o banco. Enfim, são essas peculiaridades que fazem com que o atendimento bancário tenha que ser visto de uma outra maneira. Doutor João, eu lhe peço uma gentileza para o senhor aguardar na linha. Eu vou colocar o senhor para conversar com o autor da lei, o doutor Rubens Calvo, que está aqui do nosso lado. Mas antes, o nosso querido Ronaldo Esper, parabéns, está chegando, o dono da Casa da Lei, que está sendo contestada. Gostaria de falar com o senhor. Pois não. Doutor João, boa tarde. Boa tarde, vereador. Um prazer. É todo nosso. E eu aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo, nós que conhecemos o seu trabalho. Obrigado. E hoje faz muito bem defender a instituição. E, constitucionalmente, é garantido e é função do vereador, garantido pela lei orgânica do município e pela Constituição Federal, de legislar para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Sim. E o que acontece hoje em todos os bancos, não é uma perseguição à instituição, ao contrário, é porque nós somos obrigados a ir ao banco, hoje faz parte da nossa vida. Em contrapartida, como a FEBRABAN disse, por que não vale para outros estilos de comércio, um supermercado? Porque eu tenho opção
de não usar aquele supermercado ou não. Fala nesse microfone aqui, por gentileza. Eu gostaria até que o senhor fosse um pouco mais direto, porque eles contestam que a lei não é legal. Então, está dizendo que a sua lei foi copiada e etc e tal. Foi isso mesmo? Não, a nossa lei foi criada, inclusive, sob exigência dos próprios usuários do banco, porque quem sofre são aqueles que estão ali na fila. É um sofrimento, eu como médico não recomendo que qualquer um de nós passe as angústias de ficar 2 horas e tendo outros afazeres, coisa que não acontece, porque se eu entrar numa farmácia e comprar um medicamento e estiver cheio, eu vou em outra farmácia, ou deixo para comprar no outro dia. A mesma coisa em outras modalidades de serviços e comércio, coisa que no banco não é assim, que você tem hora para pagar, você tem dia para pagar, para receber, e você é obrigado a estar naquele momento no banco, tendo os seus outros afazeres. Então, eu acho que foi a própria exigência da população que fez criar a lei, ou tantas outras que apareceram. O que não pode, já que é obrigação do serviço respeitar o ser humano e dar um atendimento digno, proporcionando o maior número de caixas. Eu fiquei 2 horas numa fila com apenas 2 caixas. E tinha mais de 10 boxes com os terminais, só que faltava gente para operacionar. E, quer dizer, o banco parece que não quer dar emprego. Então, peraí, Rubens, agora uma pergunta para o doutor Johan. Será, doutor Johan, que os bancos não lucram para não aumentar pelo menos o número de caixas, colocar mais gente para atender, ou eles têm prejuízo? Não, o Herbert, a sua pergunta é muito boa, porque sempre que as associações de defesa do consumidor reclamam de algum tipo de serviço prestado pelas instituições financeiras, imediatamente se faz uma correlação com o lucro dos bancos. Evidentemente que os bancos brasileiros são saudáveis, ainda bem que eles apresentam lucros significativos, e isso dá segurança para as pessoas que depositam nos bancos a sua poupança e o seu salário. Esse é um aspecto. Os bancos têm feito muito investimento no atendimento. Muitas vezes esse atendimento ele é feito de uma maneira mais moderna, não só com a colocação de pessoal à disposição, mas sobretudo com a colocação de máquinas de autoatendimento. A internet bancária tem uma evolução significativa, e um outro aspecto que é importante, e a população já está consciente disso e já tem adotado, é o uso dos correspondentes bancários. Hoje, em toda a periferia de São Paulo, já há várias casas comerciais, como lotéricas, como o próprio Correio, enfim, farmácias, padarias, que podem receber a sua conta. Então, a pessoa vai até o estabelecimento fazer alguma compra e já aproveita e pode pagar a sua conta no supermercado, enfim. Houve um esforço muito grande do sistema bancário em geral em disponibilizar os seus serviços a toda a população através dessa forma, da forma mais conveniente possível, próximo à casa das pessoas. Mas enquanto as filas, não seria o mais óbvio, esses serviços, eles Johan, têm... colocar mais caixas para atender, porque as filas continuam. E o que eu estou falando para o senhor, eu tive ontem na rua mostrando, Sim. O Ronaldo tá tonto aqui de ver as imagens, filas enormes, entendeu? Então, o que a gente está questionando é a questão que as filas não acabam. Olha, outro aspecto, quer dizer, se você no final do mês, começo de mês, são realmente dias de pico, principalmente segunda-feira. Quer dizer, há um fluxo muito maior de pessoas nas agências bancárias nesses dias. Se fosse só a questão de contratar pessoas, a gente teria que ter pessoal temporário para trabalhar somente nos dias em que há maior pico. Então, o que se procura é racionalizar esse atendimento através dos serviços dos correspondentes bancários e das máquinas que possibilitam a pessoa tirar o seu extrato, sacar dinheiro, enfim. É por isso que, na forma moderna de atender e eficiente do sistema financeiro, tem sido assim. E nós temos evoluído muito nesse aspecto. Tá ok, doutor Johan, olha, muito obrigado pelo seu esclarecimento. E a gente torce, a gente apenas faz um alerta para que as pessoas cobrem. É lei, vamos cobrar, é o direito que você tem. Eu vou voltar. Não, Herbert, eu só queria, inclusive, pedir
aos espectadores do programa, inclusive se tiverem qualquer problema com os bancos, que procurem a central de atendimento daquele banco, faça a sua reclamação sim. Os bancos têm sistemas de qualidade, respondem prontamente a essas questões e para nós que trabalhamos no sistema financeiro, para todo o sistema financeiro, não interessa ter com a população qualquer tipo de problema. Tá ok. Muito obrigado, doutor Johan, da FEBRABAN, contestando a lei do ex-vereador, doutor Rubens Calvo. Mas agora, não mude de canal, porque a gente vai voltar com esse assunto. Inclusive, volta aquela imagem lá de dentro do banco, quando o gerente tenta tirar a gente mostra, porque aqui a gente vai fundo mesmo, para mostrar não só o problema, e sim a solução. Recado com Ronaldo Esper. Poder discutir de novo, não é? Esse Ronaldo, assunto tão polêmico. Muito obrigado. Obrigado a você. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, parabéns mais uma vez. Obrigado, muito obrigado.